Olá, meu nome é Juliana Guimarães e eu trabalho com a Ampad desde 2005. E esse vídeo eu vou falar sobre a prova de inglês orientação acadêmica. Nós vamos ter como base de estudo a prova de março de 2020 com as provas anteriores de 2019, 2018. Mas antes da gente começar o nosso vídeo comparativo, eu queria te fazer um convite. Eu lancei um canal do Telegram, Inglês para a Prova Ampad. Aqui debaixo desse vídeo você tem um link para o nosso canal. A ideia é que você possa aproveitar o seu tempo estudando para a próxima edição do teste Ampad. Então, o que você vai encontrar no canal? Você vai encontrar link de textos, você vai encontrar link para os vídeos, áudio, você vai encontrar às vezes uma indicação, um insight. Eu vou colocar semanalmente algum conteúdo para a gente estar sempre em movimento, ok? Como o canal do YouTube, o canal do Telegram é gratuito. Então, se você quiser estudar comigo, só clicar aqui no link logo abaixo e a gente vai estar em contato aí semanalmente preparando para a próxima edição. Então, agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a prova de inglês orientação acadêmica. Antes de eu falar da prova, deixa eu falar um pouquinho sobre o teste Ampad. Porque eu não sei se você já viu algum outro vídeo meu que eu falo sobre Ampad ou se é a primeira vez. Se for a primeira vez, você quer saber um pouquinho. E se não for, aguenta as pontas aí que é só uma telinha e a gente já vai fazer o estudo comparativo. Então, o que é Ampad? Ampad é um acrônimo, né, essa sigla que você fala junto, que quer dizer Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Esse teste ele é nacional, ele ocorre no Brasil todo, ele é padrão, ele é aplicado pela própria associação Ampad desde 1987. E qual que foi a ideia do teste? A ideia era o quê? Homogeneizar o ingresso dos estudantes nos cursos de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis. E ele é utilizado então para os cursos de mestrado, doutorado em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins. Então ele é parte do processo de seleção. Por isso que a gente vê várias universidades, né, com várias pontuações diferentes, porque dependendo do edital, você vai ver que você precisa tirar uma nota específica na prova de inglês ou se você precisa de uma pontuação total para apresentar para a universidade que você está pleiteando uma vaga. E a partir desse ano, de 2020, a Ampad, o que ela fez? Ela separou, olha, vamos ter o teste Ampad orientação acadêmica e o teste Ampad orientação profissional. Então, hoje nós vamos falar sobre orientação acadêmica. Vamos lá. Eu começo aqui o nosso estudo comparativo com os objetivos das provas até 2019 e a partir de março de 2020. Mas primeiro vamos lá no site da Ampad para ver como que aparece isso. Vamos dar uma olhada. Se você digitar lá testeampad.org.br, você vai cair nessa página e aqui você vai clicar em provas e você vai ver orientação acadêmica e orientação profissional. Vamos clicar então orientação acadêmica, interpretações de textos em língua inglesa. O que apareceu para nós? Apareceu o seguinte: quais são os objetivos dessa prova? Essa lista de objetos de conhecimento são os objetivos. Então, nós temos interpretação e padrões textuais. Então, agora vamos conversar sobre esses objetivos. Então, o que nós temos aqui? Os objetivos das provas até 2019. O que era? Quando você clicava, igual eu mostrei para você, você clicava lá, teste Ampad, aparecia assim. O objetivo geral da prova de inglês é leitura e compreensão de textos escritos nesse idioma. O que é compreensão de texto? É quando você decodifica e entende o que está escrito no texto. Decodificar é quando você olha, né, você vê as palavras, entende os verbos, consegue ler,
né? E você está procurando esse tipo de objetivo, quando fala fazer prova de compreensão de texto. Ele procura informações pontuais no texto. Então vamos ver um exemplo com a prova de outubro de 2019. A prova de outubro de 2019, ela falava sobre Wearable Technology, um texto bem legal, viu, gente? Leia ele. Mas vamos dar uma olhada na prova só para a gente entender o que ele está chamando ali de leitura e compreensão de texto. Eu vou rolar aqui a barrinha, ó, só para a gente ir descendo. É um texto longo, né? Então, olha só. Observe a questão 52. According to the text, wearable technologies. Na 53 ele começa: The text state that workers at Ford Motor Company. E assim vai, olha, toda a questão, a 54 também já tem aqui alguma referência, a 55 também, a 56, todas elas, ó, Ripley, todas as questões, ela traz alguma informação que vai levar você a procurar uma informação pontual no texto. Ela tem uma localização. Essa é a típica prova que você tem que entender o que você está lendo e compreender. Vai num texto, localiza, compreende, volta e marca. Ok? E o que aconteceu na prova de março de 2020, que é essa que eu vou mostrar agora? Qual foi a inovação da ANPAD? Como nós vimos, agora o objetivo está escrito lá: interpretação de textos. E o que quer dizer interpretação de texto? Se você decodificou, entendeu, compreendeu, ele vai te pedir assim, ó, o que você pode concluir sobre esse texto, com base nas ideias apresentadas pelo autor. Então, a interpretação vai te pedir um passinho a mais. Vamos dar uma olhada na prova de março de 2020. Olha só, a primeira modificação é que teve textos curtos, né? Ele chamou de passage. Então, teve passage 1, passage 2, passage number 3, 4, 5 and 6. Vamos voltar lá no início. Então, a prova de março de 2020 foram 6 fragmentos tirados de textos de revista. Agora, o interessante é que em todas as questões teve pelo menos uma questão de interpretação de texto. Mas como é que você sabe que é interpretação? Vamos dar uma olhada na questão referente a essa passage 1. Olha só. A 31, ela começa assim, ó. Which statement is true according to passage 1? O que ele está falando? Qual afirmação é verdadeira de acordo com essa passagem, esse fragmento aqui, número 1? Para você saber se é verdadeiro, primeiro, o que você vai ter que fazer? Vamos voltar. Ler o texto, compreender. E aí, tira uma conclusão. Ele está falando o quê? O que é verdade dele? O que você pode concluir dele? O que você pode dizer que é um fato verdadeiro aqui, tirado daqui? Uma conclusão, vamos dizer assim, né? O que você pode concluir? Não está usando a palavra conclusão, mas ele está usando o que é verdade daqui. E essa mesma frase foi usada em todos os fragmentos, em todas as passages. Vamos dar uma olhada. No passage 2, a mesma frase. No passage number 3, a mesma frase. E assim ele fez, né? No 4, no 5º, no 6º, até o final. Então, nessa prova de março de 2020, o que a gente vê de diferente das anteriores é que todas tiveram uma questão de interpretação de texto, que é o que ele está pedindo lá. Como está lá na página da ANPAD. Eu quero agora que você faça uma interpretação. Para mim, não basta só ler e compreender, eu quero que você interprete. E foi isso que ele fez nesta prova. Então, o que a gente pode concluir sobre leitura? E eu fiz aqui um desenho para mostrar
O que mudou? Mudou o seguinte, olha a nossa pirâmide da leitura, né, para você poder ler. Eu fiz esse desenho que é o seguinte, para você ler qualquer texto, você precisa de uma base estrutural da língua. Sem essa base fica muito difícil você ler, porque nós não temos dicionário, né? A prova da ANPAD é uma prova focando mestrado e doutorado que não permite dicionário. Eu sei que existem outras provas no Brasil para mestrado e doutorado que te permite o dicionário e isso ajuda muito nessa base estrutural. Se você for carente nessa base estrutural, o dicionário acaba te dando um suporte. Ele não resolve, mas ele te dá um suporte. Mas para a ANPAD, você precisa ter essa base para você conseguir ler. Você lê, o que quer dizer ler lá? Você vai decodificar, você reconhece, você passa então a compreender aquilo que está sendo dito, né? Você consegue entender ali os significados e a partir de então, dessa leitura e compreensão, você tirar uma conclusão. E aí, no caso, você interpretar o que está sendo dito ali. Eu coloquei aqui uma ordem que é o seguinte: você lê, ok, porque ler, eu li. Compreendeu o que leu? Sim. Então me diz, o que você entendeu disso, né? Qual a conclusão que você tira? Isso é interpretar. Então agora vamos fazer uma comparação olhando mais detalhadamente a prova. As provas até 2019, você tinha aquele objetivo geral, que eu li, e na sequência ele pedia 4 objetivos específicos. Vamos dar uma olhada o que é isso. Ele pedia para você inferir, através de contexto, mecanismos de formação de palavras, que seria sufixo e prefixo, significado de vocábulos desconhecidos. Identificar marcadores explícitos de coesão. O que é um marcador explícito de coesão? Aqueles de pronome. Interpretar afirmações no texto. Então, não tinha só questões de compreensão, né? Na verdade, as questões de compreensão de texto predominavam, mas às vezes caía também questões de interpretar. E, por último, reconhecer recursos de argumentação típicos de textos acadêmicos e jornalísticos, né? Da áreas aí da ANPAD, né? Da administração. Então, ele pedia esses 4 itens. A partir de março de 2020 está escrito lá, padrões textuais. E o que quer dizer esse padrões textuais? É isso que nós vamos ver aqui. Quando ele fala padrões textuais, para a gente é muito amplo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos ver se tem alguma coisa desses itens, né, que eram das provas anteriores, presente na prova de março de 2020, porque a gente pode entender aí o que seria um padrão textual. Então tá, vamos ver aqui. Ó. Será que tem alguma questão buscando o significado de vocábulos desconhecidos? Vamos dar uma olhada. Na prova de março, peça de number 4. Vamos ver uma questão que fala sobre vocabulário. A questão 39 é uma questão de vocabulário. Observe que tem aqui a palavra, né? Só o formato que mudou um pouquinho, né? Tá aqui entre aspas, e as opções. Então, o que nós podemos concluir? Que continua buscando o significado de vocábulos desconhecidos? Sim. E naquela questão especificamente, você vai ter que usar contexto. Teve formação de palavras? Não, nessa prova de 2020 não teve nenhuma questão de vocábulo desconhecido que trabalhasse ali um prefixo ou sufixo. Vamos ver agora, identificar marcadores explícitos de coesão. Aqui são aquelas questões de referência pronominal. Deixa eu dar um exemplo. Referência pronominal é essa daqui, ó. Você tem um pronome, alinha e procura. Pode ser um pronome, como pode ser uma palavra que também está sendo usada como referência. Esse tipo de questão ela é típica de provas de compreensão e interpretação de texto. Mas nessa prova de março de 2020 não apareceu nenhuma questão. Isso não quer dizer que não vai aparecer na próxima, mas nessa de 2020 não teve. Então, o objetivo número 2 a gente não viu ali na prova de 2020.
Número 3, interpretar afirmações no texto. É o que mais aconteceu na prova de 2020. Nós vimos ali que todas as passagens, todos os textos, tinha a primeira questão, que era uma questão de interpretar textos. Reconhecer recursos de argumentação típicos de textos acadêmicos e jornalísticos. O que é isso? Vamos a um exemplo. Olha, quando você vê nesse tipo de questão, citar fontes da literatura, metáforas e comparação, uso de pronomes na primeira pessoa do plural. Isso aqui são recursos que a gente usa no texto. Ela é típico de qual? De um texto acadêmico, uma metáfora. É típica de um texto acadêmico ou de um texto de revista? Essas fontes disponíveis para consulta, ele é típica de qual? Qual o tipo de texto que predomina mais o uso da primeira pessoa do plural? Ou tem os dois textos, tem tipo de referência? Então, esse tipo de pergunta é o que fala aquele quarto objetivo. Argumentação típicos de textos acadêmicos e jornalísticos. Nessa prova de 2020 também não encontramos esse tipo de questão. Até agora nós só temos a prova de março, é essa que nós estamos fazendo a análise. Então, o que nós podemos dizer? Que encontramos questões de interpretações de texto e encontramos essa daqui também de vocábulo desconhecido. Ok? Então, o que nós temos hoje? A de orientação acadêmica, então, foi uma prova com 15 questões. Mas nós vamos estar estudando provas anteriores. Então, você vai encontrar provas com 17 questões, prova com 20 questões, já teve, até fevereiro de 2013, teve provas com 20 questões, ok? Tanto as provas anteriores quanto a atual mantém aí as 5 alternativas, múltipla escolha, sem dicionário, Não tem dicionário. O que tem de mudança é o tempo de prova, olha só. Antes era 48 minutos, agora nós temos 60 minutos. E detalhe, 48 minutos para o quê? 17 questões, que foi a última edição. Agora nós temos 60 minutos para 15. Vamos fazer um comparativo. Isso significa que aumentou o tempo de minuto por questão. E eu sugiro para você colocar aí 3,5 por questão. Ok? E os tipos de questões? Nas provas até 2019, então nós tínhamos compreensão e interpretação de texto, eu já mostrei. E agora nós temos interpretação, que eu também já mostrei na prova de 2020. Anteriormente nós tínhamos vocabulário desconhecido e agora continua com vocabulário desconhecido. Também mostrei para você. Referência pronominal é aquela dos pronomes que na prova de março de 2020 não apareceu. Marcadores apareceu anteriormente e aparece na prova de março de 2020. Vamos dar uma olhada o que eu estou chamando aqui de marcadores. No último texto da prova de março de 2020, Passage 6, a gente vai encontrar uma questão de marcador que é a seguinte. É a questão 44, essa questão do yet. Yet é um marcador discursivo, é aquela palavrinha que quando aparece no texto, ela está expressando alguma ideia. Ideia de quê? De contraste, de consequência, de adição? O que ela expressa? Isso é um marcador discursivo. Então, ela continua aparecendo na prova atual. Então, marcadores discursivos, ok. Paráfrase. Essa é uma questão que veio com força em 2018, veio com força em 2019 e está permanecendo agora na prova de março de 2020. Vamos dar uma olhada. No primeiro texto, a questão 32 é uma questão de paráfrase. Olha ela aqui. Não foi embora, hein, minha gente? Está aí de novo, firme e forte. Então, nós temos que praticar paráfrase. Recursos de argumentação, que é aquela que eu falei, dos pronomes, metáfora, citação indireta, aspas, isso é recurso de argumentação.
E questão sobre relação entre os textos. O que é isso? Deixa eu te mostrar um exemplo. Relação entre os textos é quando você vai comparar um texto 1 com o texto 2, buscando uma semelhança ou uma diferença. Para você fazer essa comparação, você precisa que os textos falam uma mesma temática. Então, o que aconteceu na prova de março de 2020? Cada texto tinha uma temática diferente, então esse tipo de questão não existiu, porque não fazia sentido comparar assuntos diferentes. Então, nós podemos falar que relação entre os textos foi uma questão que não apareceu. Então, o que nós temos? Até 2019, artigo acadêmico de revista, né? Quem estiver fazendo aí provas anteriores vai encontrar esses dois tipos de texto. A prova de março só caiu o artigo de revista. Isso não quer dizer que na próxima não caia, por exemplo, um abstract. Quem diz que não? É um texto pequenininho, né? Pode aparecer. Vamos aguardar. As provas até 2019 nós encontramos de 2 a 4 textos e na prova de março de 2020, 6 pequenos textos. Porque aqui já teve, nessa de 4 textos, por exemplo, eram textos longos, né? Não eram tão pequenos assim. Os assuntos variados, e aqui o que aconteceu, como eu comentei, foram 6 textos e cada um falava sobre um assunto diferente. Interessante, né? Dois dos textos era sobre a China. 2 dos textos era sobre uma mudança climática. Interessante aí a gente ficar pensando aí que tipo de assunto que eles estão trazendo. Sobre internet, né? Economias emergentes e aí vai. As fontes, né? Eu coloquei algumas fontes anteriores, que poderia ser um periódico, poderia ser a BBC, The Guardian. Desse ano, então, até agora foi isso, né? Dessa prova de março foram 2 revistas de base, The Independent, que foram 2 textos, e The Economist, 4 textos. Aí já dá uma dica, né? Pega aí a The Economist e começa a ler os textos dela, ok? Então, conclusão que nós tiramos daqui. A prova mudou? Mudou. Ela está diferente, né? 6 pequenos textos, textos de revista e mais, agora ela está pedindo não só para você ler e compreender, ela quer que você interprete. Então, é um passinho a mais. Então, nós precisamos o quê? Estudar, ler mais, praticar, né? Melhorar nosso vocabulário, porque se você não estiver entendendo, como é que você vai interpretar? Mas nós estamos aqui para isso, para estudar junto. Então, o convite, renovo o convite aqui para você estudar comigo lá no Telegram, aqui no YouTube. E aí eu falo com você, se você quiser estar sempre acompanhando outros vídeos aqui no canal, tem vídeos anteriores, procura aí, tem muitos vídeos bem legais. Você clica aqui embaixo, tem assim, se inscrever no canal, inscreve no canal, coloca um sininho ali, porque toda vez que aparecer vai notificar aí para você. E se você gostou, por favor, coloca um joinha aí para mim e eu agradeço. Qualquer comentário, fica à vontade, coloca aqui embaixo também que eu respondo. Um abraço e até a próxima.